Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui na aula de anamnese e exame físico do sistema cardiovascular. Então, compartilhando aqui com vocês, vou falar um pouquinho da anamnese. A anamnese, como vocês sabem, é uma entrevista, então nós vamos registrar as informações de cada sintoma que o paciente nos detalhar, né? Então, os sinais e sintomas eu passei no vídeo anterior, tá? Então, por exemplo, quando foi o início desse sintoma, o quanto é desconfortável, o motivo que desencadeia essa crise de dor ou falta de ar, por exemplo, quanto as atividades diárias foram alteradas por conta desse sinal e sintoma. Então, por exemplo, ele continua fazendo as mesmas atividades domésticas de vida diária com o sinal e sintoma ou isso interferiu? E que tipo de atitude ele toma para diminuir, aliviar ou, né, até cessar esses sintomas. Então, se ele deitar, se ele sentar, melhora, tudo isso tem que perguntar para o paciente, certo? A dor, pessoal, então, aqui eu vou puxar um pouquinho para vocês poderem ver o slide como um todo, tá? Deixa eu colocar aqui do lado. Então, a dor, ela pode ser, a gente vai perguntar, né, para o paciente sobre o tipo de dor. Então, é uma dor em aperto, empontada, enfacada, é uma dor latejante ou uma dor surda, né, uma dor que não tem como dizer exatamente aonde fica ou de que forma ela é. A localização, valorização da queixa precordial, então, toda dor que tem relação com o sistema cardiovascular, ela tem uma característica de ser precordial, né, que é próxima aqui à região esternal. A intensidade, vamos avaliar da escala de 0 a 10, que é a escala numérica de dor, que eu já passei para vocês em sala de aula. A irradiação dessa dor para o pescoço, braço esquerdo, região epigástrica, costas, para onde que essa dor também irradia além do tórax, certo? E a duração, início e término, e se é uma dor contínua ou intermitente, tá? Fatores relacionados ao desencadeamento ou piora, tá? Então, o que piora ou desencadeia, inicia essa dor no paciente? São esforços, são emoções? Então, quais são essas situações? É interessante que a gente saiba, tá? Fatores relacionados à melhora, como eu já disse, né? Repouso, etc. E associação com outros sintomas. Então, toda vez que ele tem a dor precordial, é acompanhado de náusea, vômito, sudorese ou outros tipos de sinais e sintomas, certo? Tratamentos anteriores, né? Então, também vamos perguntar quais são os medicamentos que ele toma, a dieta que ele faz, né, uso todo dia, se ele já fez radioterapia, fisioterapia, se já fez algum tipo de cirurgia relacionada ao coração, como, por exemplo, a revascularização, cateterismo cardíaco, angioplastia e se ele tem algum implante, tá? Tudo relacionado ao sistema cardiovascular. Antecedentes familiares. Então, o que são isso? São todas as doenças que os pais, avós, irmãos, tá, tiveram ou têm, ok? Então, quais estão vivos, quais estão mortos e quais são as doenças crônicas que essas pessoas têm. Então, pais, mães, pai, mãe, avô, avó, tio, tia ou irmãos têm hipertensão arterial, diabetes, cardiopatia, coronariopatias, porque a gente sabe que quando o paciente tem na família algum dessas doenças crônicas, ele também tem chance de apresentar por ter um caráter genético também, tá? E os antecedentes pessoais, então vocês vão perguntar tudo o que se refere ao paciente, tá? História de tratamentos anteriores, a idade, se ele tem outras patologias, se fuma, se bebe, como que é a prática de exercício, né, pra gente saber se é sedentário ou não, obesidade, história de dislipidemia, né? Então, se ele tem colesterol alto, anemia, fatores estressantes. E nas mulheres também é interessante perguntar sobre uso de anticoncepcionais, menopausa e medicamentos em geral para ambos os sexos. Então, isso é basicamente o que a gente pergunta, né, durante a entrevista para um paciente do sistema cardiovascular. E o exame físico geral, né? Como que a gente vai fazer esse exame? Então, primeiro, quando eu chego no leito, antes mesmo de iniciar a entrevista, eu já vou pegando algumas informações só de olhar para o paciente, tá? Então, o que eu vou observar? Como ele está no leito, se ele está confortável, ele está deitado, sentado,
em pé, como que ele se encontra ali no leito, tá? Qual decúbito ele está? Se ele está tranquilo ou inquieto e se ele tem algum já sinal de desconforto respiratório ou de cansaço no momento que ele está respondendo as perguntas. Sinais vitais, tá? Então eu posso avaliar, porque né, essas alterações nos sinais vitais, principalmente na parte hemodinâmica, podem também indicar alterações no sistema cardiovascular, então eu vou avaliar pressão arterial e pulso, né? E vou relacionar isso ao débito cardíaco, como a gente já conversou em sala de aula. Vou avaliar a temperatura e vou avaliar a respiração do paciente, porque, como eu disse para vocês na aula anterior, todas as insuficiências cardíacas podem causar, principalmente a do ventrículo esquerdo, resultam em congestão pulmonar. E isso vai afetar diretamente na respiração do seu paciente, certo? Bom, pessoal, o que é importante a gente lembrar também, tá? Todo paciente, para a gente dizer que ele tem risco cardiovascular, ou seja, risco de doenças cardiovasculares, existem alguns parâmetros, tá? Então, alguns a gente já falou, que são os antecedentes pessoais e familiares, ok? Então, esses antecedentes, nós já sabemos, tá? Agora, existem outros riscos também importantes, que eu vou falar agora para você. Um deles é a circunferência abdominal, tá? A circunferência abdominal, desculpa, passei aqui. Ela, em homens, ela tem que ser igual ou menor a 94, e em mulheres, igual ou menor que 80, tá? Porque todo paciente que tiver acima desse valor, ele vai apresentar, sem dúvida, um risco cardiovascular, tá? Então, eu parei a compartilhamento aqui, só um minutinho. Voltou, tá? Então, pessoal, isso é uma medida que nós, enfermeiros, podemos fazer também no nosso paciente. Então, eu vou fazer os dados antropométricos, porque o peso, né, o IMC do paciente também é um parâmetro útil, tá? Lembrando que na insuficiência cardíaca, ele pode ter excesso ou volume de líquidos, certo? E aí isso também influencia no peso. O tipo morfológico também, então indivíduos que são longilíneos são mais suscetíveis a alguns problemas cardíacos, como por exemplo, aneurisma de aorta e algumas síndromes. E o nível de consciência também pode me dizer muito sobre como que está o débito cardíaco do paciente. Informações complementares, pessoal. Então, eu também vou avaliar condição da pele e mucosa, né? Principalmente a coloração diz muito sobre a parte circulatória do paciente, os membros, principalmente em relação à perfusão periférica, tá? Então, eu vou lá, aperto o dedinho do paciente, ver quantos segundos demora para voltar a coloração. O ideal é que retorne em até 3 segundos, certo? E a estase jugular, né? Vou mostrar uma fotinho para vocês, mas a estase jugular é quando a jugular do paciente ela fica visível mesmo, né, em decúbito elevado, tá? E aí a gente avalia isso em 45 graus. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, tá vendo aqui? Deixa eu pegar uma caneta para mostrar melhor. Ó, estase jugular também. Então, o paciente está em pé ou sentado e nós temos uma característica bem interessante, que é a jugular fica toda engurgitada, né? Por quê, gente? Então, vamos de novo relembrar o porquê que a jugular fica engurgitada. Quando o paciente, principalmente, tem problemas de insuficiência no ventrículo direito, tá? O que acontece? Ele não vai conseguir bombear o sangue no ventrículo direito adequadamente, o sangue vai sobrar no átrio direito também, que vai sobrar em toda a circulação, né? Veia cava e circulação. Então, todas as veias vão ficar repletas de sangue. Aí, por isso que eu tenho esse engurgitamento, tá? Outra informação importante são os edemas, que também tem o mesmo raciocínio da estase jugular. Por quê?
Se sobra sangue no ventrículo direito, sobra no ato direito, sobra na veia cava, sobra em todo o retorno venoso, inclusive sobra nos membros inferiores, né, que com a ajuda da gravidade aumenta a pressão hidrostática e o líquido é extravasado para o tecido, tá? Uma coisa interessante é que a gente consegue mensurar o tamanho do edema, né, pressionando, então a gente pressiona uma proeminência óssea, de preferência um maléolo, tá vendo a diferença aqui? Quando a gente não tem edema, o maléolo ele fica bem visível, tá? Quando a gente tem edema, é possível avaliar o edema mais claramente próximo a essa região. Então, ó, diferentes tamanhos que são medidos em milímetros, mas nós fazemos a anotação em cruzes, ó. Vendo? Uma cruz, duas cruzes, três cruzes, quatro cruzes. Tá? Então, aquela anotação de uma em quatro cruzes, duas em quatro cruzes, para quem lê a sua anotação entender o tamanho do edema que o paciente estava. Outra alteração importante é a ascite, tá? A ascite é o acúmulo de líquido no abdômen, na região do peritônio, e ela também tem a ver com o acúmulo de sangue no retorno venoso que acaba extravasando, tá? Claro, gente, a gente não pode esquecer que pacientes hepatopatas, né, que têm problemas hepáticos, problemas na formação de albumina, eles também apresentam ascite, mas por problemas de queda de albumina sanguínea, tá? Então é diferente do paciente cardíaco que tem, na verdade, aí um acúmulo de sangue na região do retorno venoso, normalmente uma insuficiência cardíaca direita crônica, certo? A gente vai aprender também no sistema gastrointestinal mais para frente como que faz para avaliar se isso aqui, por exemplo, é um abdômen distendido ou é líquido. Outra alteração aqui, ó, que o paciente pode apresentar, a trombose venosa profunda, tá? Então, o que significa isso, gente? Né, por algum motivo, o paciente começa a formar coágulos nas veias, tá? Isso acontece principalmente quando o paciente é tabagista, quando ele tem algum distúrbio de coagulação, quando ele é sedentário. Então, o paciente ele vai fazer pequenos coágulos que vão se unir e formar um trombo, certo? Esse trombo, ele vai causar, que é um coágulo que fica ali na parede da veia, ele causa uma reação inflamatória no local, certo? E aí, isso é chamado de trombose venosa profunda, e ele pode, inclusive, obstruir a passagem de sangue naquele local, tá? Por conta disso, algumas manifestações locais, regionais ou sistêmicas podem aparecer para o paciente, tá? Quem tem mais risco de evoluir com TVP, além desses pacientes que eu falei, que tem problemas, né, com a parte de coagulação? São os pacientes acamados, pós-cirúrgicos, pós-parto e politraumatizados, tá? Esses são os principais que têm problemas aí e que podem evoluir para uma TVP, tá? Então, vocês sempre vão ouvir falar como TVP, certo?